Uma nova aliança, escrita não em pedra, mas na mente e no coração. É disso que o autor aos Hebreus vai tratar no capítulo 8 do seu livro. Um dos questionamentos, uma das crises muito presentes nesse primeiro momento do cristianismo, especialmente dentro dessas comunidades de hebreus, de judeus convertidos ao cristianismo, era: qual é o papel da antiga aliança? E o que acontece com a aliança de Deus estabelecida com o seu povo, com o povo de Israel, e Moisés, e a lei? Onde é que isso tudo se encaixa com Jesus? Como entender a relação, como conciliar tudo isso, tudo que eles viveram até ali e aprenderam até ali dessa aliança de Deus com Moisés, e agora como conciliar tudo isso com essa conversa de uma nova aliança? Porque sim, é disso que o texto está tratando, e é isso que os evangelhos, é isso que o Novo Testamento nos apresenta. Uma nova aliança firmada em Jesus, com termos diferentes, com critérios diferentes. Uma nova aliança sendo estabelecida para formar um novo povo. Mas isso está longe de ser algo novo nessa história. Como o próprio autor aos Hebreus vai nos apresentar, fazendo uma citação de Jeremias no capítulo 31, nós vamos ver que esse anúncio dessa nova aliança foi feito muito antes, lá atrás, quando o profeta Jeremias havia anunciado o juízo de Deus sobre Israel por causa do seu pecado, porque tinham se esquecido de Deus. Lá, quando Deus anuncia o juízo, ele já havia anunciado que estabeleceria uma nova aliança. O que o autor aos Hebreus então faz nesse capítulo 8 é nos lembrar e estabelecer esse entendimento. Olha, essa nova aliança que nós estamos falando em Cristo, essa aliança superior, com promessas superiores, que é estabelecida na figura desse supremo e o supremo sumo sacerdote, esse que é o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, ela está longe de ser uma aliança inventada agora. Não somos nós que estamos inventando essa aliança. Ela já havia sido anunciada pelo Senhor através do profeta Jeremias. O que agora nós estamos fazendo é simplesmente constatando, confirmando o estabelecimento dessa nova aliança. Estamos vivendo esse momento agora onde Deus efetiva a promessa que ele havia feito lá atrás. O capítulo 8 começa dizendo assim: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra, à direita do trono do Deus majestoso no céu. E ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Em primeiro lugar, ele vai deixar claro o seguinte: esse sumo sacerdote perfeito, esse que é o sumo sacerdote, ele desempenha a sua função de maneira muito superior a todo e qualquer sacerdote humano que o povo de Deus já tenha tido em exercício. Afinal de contas, ele exerce o seu ministério, ele exerce o seu trabalho sacerdotal no próprio céu, na majestade do céu, à direita do trono de Deus, o lugar, de fato, o verdadeiro tabernáculo do Senhor, do qual o tabernáculo aqui feito no meio do povo era simplesmente uma mera representação, uma encenação desse verdadeiro santuário, desse verdadeiro templo, que é o lugar majestoso do Senhor no céu. Por isso, não nos esqueçamos, Jesus é muito maior do que todo sacerdote e do que todo qualquer rito sacerdotal aqui feito. Ele é o que é de verdade mesmo. Aqui nós tivemos imitações, nós tivemos cópias que se inspiravam nesse verdadeiro sacerdócio realizado. No versículo 5 ele vai dizer: o serviço sacerdotal que eles realizavam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Das coisas celestiais. E aí no verso 6, mas agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, ele disse: está chegando o dia, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Esse sacerdote superior que exerce esse seu ministério superior, de uma aliança superior, baseada em promessas superiores,
ele vem cumprir, então, essa promessa dada pelo Senhor, e aqui é o trecho em que ele vai citar o profeta Jeremias, porque diante da culpa do povo, diante da constatação de Deus que aquele povo, por mais que ele tivesse tentado e por mais que ele tivesse insistido em reafirmar a lei e mandar profetas e insistir com aquele povo para que se voltasse para ele, em todas as oportunidades o povo havia se esquecido, havia se afastado de Deus. E diante dessa culpa, o Senhor então determina a necessidade de uma nova aliança. Aquela aliança estabelecida em Moisés, essa aliança firmada na lei, ela já não mais, ela estava anulada, ela estava cancelada, ela já não mais servia, porque afinal de contas esse povo nunca se comprometeu com essa aliança, esse povo estava culpado diante de Deus, que exerceu o seu juízo. Não será essa nova aliança, né? Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando eu os tomei pela mão, os conduzi para fora da terra do Egito. Eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E qual é então essa nova aliança? Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não será necessário ensinarem a seus vizinhos, a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. E ele conclui o capítulo dizendo: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Sim, em Jesus nós temos o estabelecimento de uma nova aliança. Aliança essa já não mais firmada nas palavras escritas ali nas pedras, nas tábuas da lei, mas uma aliança, tábuas essas da lei que a propósito foram ignoradas, foram desprezadas pelo povo. Uma nova aliança em que o próprio Senhor há de escrever na mente e no coração do seu povo as suas palavras, de modo que, de fato, eles sejam o seu povo. E aí ele vai usar essa expressão, né? Não será mais necessário ensinar os vizinhos e dizer que eles precisam conhecer a Deus. É importante a gente destacar que o autor não está falando sobre, nessa nova aliança, ninguém precisa ser ensinado, ninguém precisa estudar, porque as pessoas já vão ter instintivamente aquilo dentro do coração. Não é sobre isso aqui. A questão é, e o que ele está colocando aqui, né, o que o profeta coloca, e aqui é citado, é que não seria necessário insistir com as pessoas para que obedecessem, como muitas vezes acabou se tornando essa relação da antiga aliança. Uma lei escrita, uma lei ali estabelecida, mas que era necessário sempre ficar instigando, incentivando, insistindo com o povo para que obedecesse, e que nunca obedeciam. Mas nessa nova aliança, isso seria feito de forma tão profunda na mente, no coração, que não seria necessário a insistência, não seria por obrigação, mas seria por uma motivação interna, algo que o Senhor trabalharia no coração do seu povo, de modo que a partir dessa ação divina, esse povo desejaria o Senhor. Seria algo que viria da mente, viria dos seus corações. E todos, desde o mais humilde até o mais importante, conheceriam o Senhor. E essa nova aliança torna então obsoleta, torna ultrapassada, torna antiquada essa nova aliança, que vai acabar então e acaba por desaparecer. Sim, o autor aos Hebreus está respondendo a esse questionamento sobre a relação entre a antiga e a nova aliança, dizendo que em Jesus, nessa nova aliança, a aliança anterior, a antiga aliança, que era imperfeita, e se não fosse imperfeita, não precisaria de uma nova, só existe uma nova porque ela não era perfeita. Portanto, aquilo que está estabelecido nessa antiga aliança deixa de ser a regra, deixa de ser o estabelecido e passa a ser algo ultrapassado, que vai desaparecer, e algo novo agora é firmado em Jesus. Por isso é que nós, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, nós não estamos mais presos a todas as minúcias da antiga lei de Deus, dessa antiga aliança firmada em Moisés. Por isso que nós não temos que nos preocupar com todos esses ritos cerimoniais de pureza, todas essas questões
ritos, né, purificadores e religiosos estabelecidos dentro dessa lei, dessa antiga aliança estabelecida ali com Moisés, porque agora nós vivemos nessa nova aliança em Jesus. E daí a importância de que você tenha um ambiente de igreja saudável, onde haja um estudo profundo das Escrituras, onde você possa entender, até para que você seja capaz de ler as Escrituras e discernir o que é que dizia respeito a essa antiga aliança, o que é que não, o que é que são valores que permanecem, e isso não quer dizer em momento algum que o seu Antigo Testamento deixa de ser menos importante, muito pelo contrário. Para entendermos com profundidade o Novo Testamento, é necessário que você conheça, entenda, leia, estude o seu Antigo Testamento. Mas sim, é necessário discernimento, sabedoria para entender o que é que dizia respeito a essa antiga aliança, o que não mais diz respeito a nós nos nossos dias. Por isso o valor de uma boa igreja, de um ambiente de teologia saudável, de que você estude, de que você busque esse conhecimento. Mas nós temos então, e o autor vai tratar isso, vai deixar isso muito claro, existe então em Cristo uma nova aliança estabelecida com novos termos, operados pelo próprio Deus, que agora escreve na mente e no coração desse povo a sua lei, que agora parte desse mover interno construído pelo próprio Senhor e não simplesmente pela insistência ou pela imposição das leis antes apresentadas e escritas a esse povo. Que o Senhor opere nos nossos corações esse amor pela lei de Deus, que Ele de fato possa escrever na sua mente, no seu coração, a sua lei, e que a partir disso, a partir dessa ação poderosa, transformadora de Deus nas nossas vidas, nós de fato o amemos, o busquemos de todo o nosso coração, desejemos ao Senhor, sejamos o seu povo, e graças ao Senhor que nos possibilita, que nos permite isso, que nos faz seu povo, nos guia na sua direção, de modo que já não sejamos mais escravos dos nossos pecados, escravos da nossa natureza má, mas transformados, edificados, regenerados por Ele. Podemos agora desejar o Senhor, porque Ele escreveu nos nossos corações a sua lei. Desejamos ao Senhor, nos comprometamos, né, com essa nova aliança, e vamos continuar lendo aí esses próximos capítulos, entendendo mais sobre o que o autor aos Hebreus tem a ensinar para esse povo sobre essa nova aliança, essa aliança superior, desse sacerdote superior, dessas promessas superiores, enfim, vamos continuar estudando e vendo o que ele tem para nos dizer nesses próximos capítulos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã. A gente segue lendo um capítulo a cada dia. Amanhã, então, capítulo 9 do livro de Hebreus. Deus te abençoe.